Episódio oferecido pelo Professor Huba, especialista em preparação para a cidadania húngara, aulas de húngaro e traduções de certidões brasileiras. Contato pelo e-mail profrubabr@gmail.com. Bem-vindo. Imagine uma manhã fria, sombria, com uma chuva torrencial implacável. Aquele clima terrível, né? Pois é. O calendário marca 15 de março de 1848. O cenário é a cidade de Peste, que hoje a gente conhece como o lado leste de Budapeste. E dentro do café Pilvax, olha, o ar tá pesado, denso com a fumaça de charutos, cheiro de café forte, e um grupo bem pequeno de jovens intelectuais tá lá reunido, discutindo o futuro de uma nação inteira. E é aí que um deles se destaca, certo? Exato. Entre eles, um poeta de 20 e poucos anos chamado Sandro Petuffi sobe numa cadeira. E ele não faz um discurso político comum. Ele começa a declamar um poema inflamado que tinha acabado de escrever. A famosa canção nacional. Isso. Anesidite Dao. As palavras batem tão forte, sabe? A energia dentro daquele café contagia os poucos presentes. E logo esses jovens decidem sair para as ruas enlamaçadas. Mesmo debaixo daquela tempestade. Mesmo na tempestade, a multidão começa a crescer absurdamente, marchando direto para tomar a gráfica de Landerer e Hecknast. Era o início de uma revolução que mudaria completamente o mapa e a alma da Europa Central. E o que torna essa nossa imersão de hoje tão fundamental não é só recontar essas horas dramáticas, é entender as engrenagens estruturais por trás de tudo isso, sabe? Com certeza. A gente mergulhou fundo nas fontes, né? Muito fundo. Nossa análise aqui se debruça sobre uma pilha vasta de materiais, desde registros enciclopédicos detalhados sobre o xadrez geopolítico da época, passando por catálogos riquíssimos do Museu Nacional Húngaro. Os arquivos militares também. Sim, cartas fervorosas do líder político Lajos Kossuth e esses arquivos militares que documentam o derramamento de sangue que veio logo depois. O propósito aqui é extrair a essência da Revolução e da Guerra da Independência Húngara de 48 a 49. E por que isso importa tanto até hoje? Porque compreender esse período é tipo decifrar o código-fonte da identidade húngara moderna. É a base da busca histórica deles por liberdade. E para quem acompanha a história da formação dos Estados-nação, essa busca por soberania tem paralelos muito fortes com o que acontecia em outras partes do mundo. Totalmente. Se a gente pensar no Brasil do século XIX, por exemplo, a gente também passava por um processo bem turbulento de consolidação da nossa própria identidade nacional. Debatendo centralização contra a autonomia, né? Exatamente. O peso do império contra as províncias, buscando definir o que significava na prática ser uma nação independente no palco global. Entender 1848 na Hungria é, no fundo, entender como essas identidades nacionais são forjadas sob pressões gigantescas. Exato. E para entender o tamanho dessa pressão, a gente precisa olhar para o tabuleiro europeu de 48. Um ano que ficou conhecido como a Primavera dos Povos. A Europa inteira estava em ebulição. Um estado de ebulição contagiante. Em fevereiro, revoltas violentas estouraram em Paris, derrubando a monarquia francesa. E essa onda de choque varreu o continente super rápido. No dia 13 de março, atingiu o coração do império mais conservador da Europa. A cidade de Viena. Isso. O chanceler austríaco, o Clemens von Metternich, que era essencialmente o grande arquiteto do conservadorismo europeu e o cara que mantinha a tampa dessa panela de pressão bem fechada. Ele foi forçado a renunciar e fugir disfarçado, né? Fugiu disfarçado. O sistema monárquico absolutista estava, de repente, ruindo. E o Império Austríaco, que era governado pela dinastia dos Habsburgs, era uma estrutura fascinante e incrivelmente complexa. Não era um país homogêneo. Longe disso. Era um império poliédrico, sabe? Um mosaico multiétnico e poliglota. Tinham alemães, húngaros, eslavos do sul, tchecos, romenos, italianos, todo mundo sob a mesma coroa lá em Viena. E a Hungria tinha uma posição historicamente bem singular ali no meio. Ela tinha uma certa autonomia legal desde a sanção pragmática de 1723. Perfeito, só que na prática essa autonomia estava completamente adormecida, sufocada por décadas de burocracia imperial e absolutismo.
O país funcionava sob um sistema feudal arcaico que impedia qualquer desenvolvimento econômico real. O que nos leva à faísca que detonou a transformação. Porque antes mesmo das ruas de Peste se mobilizarem no dia 15, o trabalho de base já estava sendo feito no parlamento húngaro. Que ficava em Possony, a atual Bratislava, certo? Isso mesmo. No dia 3 de março, o Lajos Kossuth, que era a grande mente política do movimento liberal, fez um discurso que mudou o jogo. E olha, ele não estava pedindo pequenos ajustes tributários. Ele foi para cima de verdade. Ele exigiu a abolição total do sistema feudal, a libertação imediata dos servos, igualdade de impostos e a criação de um governo húngaro autônomo e responsável perante o seu próprio parlamento. Quando a notícia da queda do Metternich em Viena chegou lá, foi o sinal verde. O monstro imperial estava ferido. Exatamente. E aí entra o dia 15. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Voltando para aquela manhã chuvosa de 15 de março, com os Márcios Ifiak, os jovens de março, o combinado na noite anterior era que a multidão se encontrasse às 8 da manhã. Sabe quantos apareceram na hora exata, naquele clima terrível? Pelas fontes, foram só 6 pessoas, né? Apenas 6 jovens. Qualquer pessoa racional teria olhado para a chuva, pensado que o plano tinha fracassado e voltado para a cama. Mas a determinação deles superou qualquer bom senso. Superou. Eles saíram caminhando, entraram nas universidades de medicina, de engenharia, foram interrompendo as aulas. E a paixão no discurso deles era tão palpável que os estudantes começaram a seguir eles. Foi um movimento muito orgânico e imparável. E a multidão foi crescendo. De 6 pessoas passaram para dezenas, depois centenas e logo milhares de pessoas marchando debaixo de uma tempestade histórica. Mas, sabe, era garantir o controle da narrativa. Eles tinham redigido os famosos 12 pontos, que era um manifesto incrivelmente moderno. O que eles pediam ali, basicamente? Eles exigiam, acima de tudo, a liberdade de imprensa e o fim da censura. Também queriam um banco nacional, a criação de uma guarda nacional húngara, julgamentos por júri e a libertação dos prisioneiros políticos. Direitos fundamentais. Sim, mas para espalhar essas ideias, eles precisavam imprimir os 12 pontos e o poema do Petoff. Foi por isso que a massa inteira marchou até a gráfica do Landerer. E o que aconteceu dentro dessa gráfica é uma das anedotas burocráticas mais brilhantes da história das revoluções. Eu adoro essa parte das fontes. É sensacional. O dono, o Landerer, foi confrontado pelos jovens, exigindo que o material fosse impresso. Ele, como um homem de negócios sobre um regime rigoroso, vira e diz: "Onde está o carimbo do censor oficial? Sem ele, eu não posso ligar as máquinas." Uma resposta bem padrão para a época. Sim, e os jovens ficaram sem saber o que fazer por um segundo, travados. Mas o Landerer, que claramente entendia o peso daquele momento histórico e talvez até simpatizasse com a causa, sussurrou para eles: "Eu não posso imprimir voluntariamente, mas se vocês confiscarem uma máquina em nome do povo, argumentando força maior, eu serei obrigado a ceder." O famoso jeitinho burocrático. Exato. E foi exatamente o que eles fizeram. Colocaram a mão na prensa, declararam o confisco revolucionário e assim, através de um teatro pragmático, nasceu a primeira imprensa livre da Hungria. É um exemplo perfeito de como a estrutura do poder pode ser subvertida por dentro. E o resultado desse dia foi surpreendente. Foi uma revolução completamente imaculada. Nenhuma gota de sangue foi derramada em 15 de março. Isso é muito raro. Muito. A força política da multidão era tamanha que o Conselho de Regência Imperial lá em Buda, morrendo de medo de um banho de sangue, simplesmente cedeu a todas as exigências. E à tarde eles ainda conseguiram a libertação do prisioneiro político Mihaly Tanchits, né? Sim, e a população desatrelou os cavalos da carruagem dele para que o próprio povo o puxasse pelas ruas em triunfo. A noite culminou lá no Teatro Nacional, com a peça Ban Ki Ban. Essa mesma. A peça estava banida pelo seu forte teor patriótico e anti-opressão, mas foi encenada mesmo assim. E os atores subiram ao palco usando a famosa cocarda, aquele laço tricolor nas cores vermelho, branco e verde. O povo tinha vencido pelo poder da articulação pacífica. Mas claro, as revoluções raramente terminam no primeiro dia de vitória. E para entender a escala do que veio depois, a gente precisa olhar para os líderes de carne e osso que assumiram o leme dessa nação.
E os catálogos do Museu Nacional Húngaro dão um retrato muito íntimo dessas figuras. Muito. Se a gente pegar o Sandro Petőfi, por exemplo, ele era a alma romântica e incandescente do movimento. A cocarda original que pertenceu a ele ainda está preservada lá no museu. É incrível pensar que aquele pequeno pedaço de tecido sobreviveu. Sim. E aquele tecido esmaecido pelo tempo é o símbolo de um culto monumental em torno da figura dele. Ele era o poeta que traduzia o sentimento popular, mas que tragicamente viria a desaparecer nos campos de batalha, se tornando o mártir definitivo da juventude húngara. E no espectro político a gente tem o Lajos Kossuth, que acabou assumindo o papel de governador-presidente. A mente por trás de tudo. Ele era a mente estratégica, um orador formidável que conseguia mobilizar o país inteiro com os discursos dele. E tem um detalhe material fascinante sobre a gestão dele que a gente achou nas fontes, os Kossuth Bankok. O dinheiro da revolução. Exatamente. Com a revolução estabelecida, a Hungria precisava financiar o novo governo e, eventualmente, o seu exército. Só que não tinha reservas de ouro ou prata suficientes para lastrear uma nova moeda. O Kossuth, então, emitiu papel moeda sem lastro nenhum em metais preciosos. O que, financeiramente falando, é uma jogada incrivelmente arriscada, né? Imprimir dinheiro sem lastro no meio de uma revolução. É quase loucura. Mas o mais impressionante é que essas notas circularam e foram aceitas. O valor daquele papel não vinha de um cofre cheio de ouro, vinha puramente da crença coletiva da população na viabilidade de um Estado húngaro soberano. Era uma aposta psicológica e econômica na própria independência. A economia funcionou na base do patriotismo mesmo. Sim. E no aspecto militar, quem era a grande figura? Aí surge a figura de Artur Görgey, o principal comandante das forças húngaras. E olha, o Görgey não era um romântico inflamado como Petőfi, ele era um gênio militar, frio, calculista e muito pragmático. E os registros físicos dele no museu revelam uma curiosidade maravilhosa. A espada dele, né? Eu fiquei impressionado com isso. Isso mesmo. O Görgey era profundamente míope. E a espada de cavalaria dele, que sobreviveu ao tempo, possui uma pequena lupa de bronze acoplada logo acima do cabo. Genial. Imagina a cena. No meio do caos ensurdecedor de um campo de batalha com fumaça de artilharia por todo lado, ele precisava erguer a própria espada aos olhos para conseguir ler os mapas topográficos e comandar as tropas. É uma imagem muito cinematográfica. Mas espera, tem uma coisa que a gente precisa explicar. Se a Revolução em Março foi pacífica, se eles conseguiram aprovar as exigências e o imperador Ferdinando I até chegou a assinar as famosas Leis de Abril... Que aboliam o feudalismo e criavam um governo moderno. Isso. Se tudo isso aconteceu, como as coisas saíram tanto do trilho? Como uma vitória política se transformou numa das guerras mais sangrentas do século XIX? Aí é que está a grande virada. E ela passa diretamente pelas rachaduras estruturais do Império. A assinatura daquelas leis de abril pelo Ferdinando I foi só uma manobra de sobrevivência da corte de Viena. Eles estavam lidando com revoltas na Itália e na Áustria também. Exato. Eles só ganharam tempo. Assim que Viena começou a se estabilizar militarmente, o objetivo passou a ser esmagar as conquistas húngaras. Mas a corte imperial não atacou diretamente no início. Eles exploraram as tensões étnicas profundas dentro das fronteiras do Reino da Hungria. E aqui a gente precisa ser extremamente preciso ao olhar para os registros históricos. Porque a Hungria não era habitada apenas por húngaros. Tinha populações maciças de croatas, sérvios e romenos. Era um território muito diverso. Sim, e essas nacionalidades olharam para o sucesso da Revolução em Peste e falaram, opa, nós também queremos nossos próprios direitos nacionais e autonomia. Eles queriam, em relação ao governo húngaro, a mesma liberdade que os húngaros queriam em relação a Viena. Foi um choque trágico de nacionalismos concorrentes, onde cada grupo buscava o seu próprio espaço de soberania. E a corte de Viena leu essa situação com um oportunismo letal. Eles começaram a financiar, armar e encorajar secretamente líderes dessas minorias, como o general croata Josip Jelačić. Para se voltarem contra o novo governo revolucionário húngaro. Exatamente. Para as minorias croatas, sérvias e romenas, lutar contra a peste era lutar pela própria emancipação política deles. Já para os húngaros, essas rebeliões internas eram vistas como traições orquestradas pela coroa austríaca
para destruir a revolução por dentro. Essa dinâmica transformou uma disputa política numa guerra civil brutal e fragmentada. E a Guerra Aberta estourou de vez quando as tropas imperiais e as forças do Gelátite cruzaram a fronteira abertamente em setembro de 48. Mas o exército húngaro, recém-formado e impulsionado pelo fervor de defender as novas leis, surpreendeu a Europa inteira. Eles ganharam batalhas logo de cara, né? Venceram batalhas cruciais logo no início, como a Batalha de Pákozd. O conflito se arrastou por um inverno terrível e desagou no que os arquivos militares chamam de Campanha de Primavera, ali entre abril e maio de 1849. E essa campanha foi lendária. Uma verdadeira obra-prima da estratégia militar do general Gorgei. Numa série de manobras rápidas e brilhantes, o exército húngaro não apenas conteve o avanço imperial, como empurrou as forças austríacas para fora de grande parte do território húngaro. É impressionante o que eles conseguiram fazer com tropas mais inexperientes. Muito. O ápice tático e moral dessa campanha foi o cerco e a retomada do Castelo de Buda, o coração da capital, em 21 de maio de 49. A euforia no país era absoluta. O parlamento húngaro se sentiu tão fortalecido que tomou uma decisão drástica. A Declaração de Independência. Sim, eles declararam a destituição oficial e perpétua da Casa de Habsburgo do trono húngaro. Eles dobraram a aposta real ali. Mas a geopolítica, como a gente sabe, é implacável. A vitória húngara de maio de 49 foi tão acachapante, tão humilhante para as forças austríacas, que o novo e jovem imperador Francisco José, que tinha substituído o Ferdinando I, percebeu que o Império Austríaco não ia conseguir esmagar a Hungria sozinho. E ele toma uma atitude drástica. Desesperado para manter o Império intacto, o Francisco José engole o orgulho e apela diretamente para o leste. Ele pede socorro militar para o czar Nicolau I da Rússia. E olha, o czar Nicolau I era conhecido na época como o gendarme da Europa. Ele olhava para essas revoluções liberais com o mais absoluto desprezo. Ele via tudo isso como uma doença perigosa que, se não fosse contida, podia acabar se espalhando para o próprio império absolutista dele. E a resposta dele foi completamente desproporcional, né? Muito! O czar não mandou só uma força de apoio, ele despachou um exército massivo de aproximadamente 200 mil soldados russos que cruzaram as fronteiras húngaras pelas montanhas dos Cárpatos. 200 mil homens? Os arquivos mostram como o peso dessa notícia esmagou o moral húngaro instantaneamente. O exército do Gergely, de repente, se viu lutando pela sobrevivência numa pinça continental impossível de vencer. Uma pressão de todos os lados. De um lado, no oeste, o exército austríaco se reagrupava e avançava de novo sob o comando do general Heimel. Do outro lado, pelo norte e pelo leste, a máquina de guerra russa descia como uma avalanche. E apesar de resistirem ferozmente, travando batalhas bem sangrentas durante o verão, a matemática da guerra não permitia milagres. Faltava munição, faltavam suprimentos e não tinha nenhuma potência ocidental disposta a intervir a favor da Hungria. Eles estavam sozinhos. Totalmente isolados. Em agosto de 49, a situação ficou insustentável. Para evitar o extermínio completo das tropas e a destruição total do país, o general Gorgei tomou a decisão mais amarga e controversa da vida dele. A rendição em Vilagos. Isso. Ele ordenou que o exército depusesse as armas. E tem um detalhe diplomático fortíssimo aqui. O Gorgei escolheu se render não ao exército austríaco, que eles consideravam ilegítimo, mas sim aos generais russos. Foi um último ato de protesto simbólico, mostrando para o mundo que a Hungria não tinha sido derrotada pela Áustria, mas sim pelo peso esmagador de dois impérios combinados. Exatamente. Mas o que aconteceu nos meses seguintes foi um mergulho profundo no terror. O imperador austríaco entregou o controle absoluto da Hungria ocupada para o general Julius Jacob von Haynau. E o Haynau não teve misericórdia nenhuma. Nenhuma. Ele tinha instruções para garantir que a Hungria nunca mais ousasse sonhar com autonomia, e executou isso com uma brutalidade fria. Os arquivos nacionais são assustadores quando documentam esse período. Cortes marciais funcionavam dia e noite,
distribuindo sentenças de morte e trabalhos forçados. E o trauma coletivo atingiu o ápice no dia 6 de outubro de 1849. Essa data é um dia de luto nacional na Hungria até hoje. Na cidade de Arad, o Hajnal ordenou a execução de 13 altos generais do exército húngaro. Os famosos 13 mártires de Arad. Sim, eles foram enforcados ou fuzilados um após o outro. Um espetáculo de crueldade desenhado para decapitar qualquer liderança militar remanescente. No mesmo dia, lá na capital, Peste, o primeiro-ministro do governo revolucionário, o Lajos Batthyány, também foi executado por um pelotão de fuzilamento. A repressão que veio depois penetrou no cotidiano das pessoas de uma forma sufocante. Lendo os diários da época, a gente vê uma nação aterrorizada. As pessoas queimavam tudo dentro de casa, né? Sim, entravam em pânico e queimavam nas lareiras todos os jornais, panfletos ou poemas revolucionários impressos naqueles dias de liberdade lá de março. O simples ato de usar uma barba no estilo popularizado pelo Kossuth passou a ser motivo de prisão imediata. E as cores nacionais também foram proibidas. Mas aqui entra a lição histórica mais profunda que a gente pode tirar dessa análise. A repressão austríaca conseguiu calar a população temporariamente, mas foi incapaz de apagar as transformações estruturais. O feudalismo, que tinha sido abolido pelas leis de Abril, nunca mais voltou. O espírito de 1848 se cristalizou. Virou um mito fundador inabalável da Hungria moderna. A população entrou num estado de resistência passiva. Eles boicotavam instituições austríacas, recusavam-se a pagar impostos sempre que possível e ignoravam as autoridades de Viena. Essa pressão silenciosa durou quase 20 anos, até que o Império Austríaco foi forçado a negociar. O que culminou no famoso Compromisso Austro-Húngaro de 1867. Aquele império absolutista teve que ceder e se transformar numa monarquia dupla. A Áustria e a Hungria passaram a atuar como dois estados autônomos e iguais. Compartilhando só o monarca e áreas como política externa e exército. Certo. Exatamente. Em termos de administração interna, justiça e educação, a Hungria finalmente recuperou o controle sobre o próprio destino. O sangue derramado ali em 48 e 49 comprou a base política para o florescimento do país no final do século XIX. E o jeito que a data de 15 de março foi tratada ao longo do tempo reflete perfeitamente essa jornada conturbada. Durante os anos de chumbo, comemorar a data era crime. As famílias acendiam velas e relembravam os mortos em absoluto segredo, dentro de casa, com as cortinas fechadas. E demorou para virar feriado oficial. Muito! Só em 1928, a data foi reconhecida como feriado nacional, e mesmo assim, a história não deixou eles em paz. Na década de 50, o regime comunista proibiu de novo as celebrações reais, temendo o poder mobilizador daquela mensagem de liberdade. Mas os ideais continuaram vivos. Eles inspiraram a Revolução Húngara de 56. Sim, e foi só com o colapso do bloco comunista e a redemocratização que, em 1991, o 15 de março foi restabelecido como o feriado mais sagrado do calendário húngaro. É de arrepiar como um único dia chuvoso pode estender a sombra por séculos. Para quem nos escuta, olhar para essas fontes não é só estudar o passado europeu. É reconhecer que a vontade humana de determinar as próprias leis, de não ser governado por decretos vindos de longe, é uma força que transcende continentes e épocas. É uma potência muito grande. Uma potência militar pode enviar 200 mil soldados e forçar uma rendição. Pode proibir cores e barbas. Mas o conceito de soberania, uma vez enraizado na mente de uma população, não pode ser desfeito. Essa é a essência. E para encerrarmos a nossa investigação sobre esses arquivos, tem uma última história. Muito mais sombria e muitas vezes completamente esquecida, mas que exemplifica o custo invisível desse processo de forma brutal. Qual história? Quando a gente pensa nas execuções depois da guerra, a história monumentalizou os 13 mártires de Arad. Estátuas foram erguidas, praças foram batizadas. Só que se mergulharmos nos registros militares internos e nas anotações das prisões austríacas daquela época, a gente se depara com a figura fantasmagórica de um 14º general. O nome dele era Janusz Lenk. Mas por que o Lenk não entrou para a narrativa oficial como o 14º mártir?
porque a sentença dele foi diferente dos outros. Depois da rendição em Vilagos, o Lenk foi capturado e mandado para as mesmas masmorras em Arad. O alto comando austríaco exigia sangue, e ele estava na lista dos que deveriam subir ao cadafal. Mas as fontes relatam que as condições desumanas dos calabouços, somadas à tortura psicológica de escutar o passo dos guardas e saber que o sacrifício de toda a nação tinha terminado em ruínas, Isso quebrou ele por dentro. quebrou a mente do general de forma irreversível. O Lenk perdeu completamente o contato com a realidade antes que o tribunal militar pudesse julgar ele. E, pelas rígidas leis marciais austríacas da época, era ilegal e indigno executar um homem que já tinha perdido a sanidade. Então eles não mataram ele. Ele não foi poupado por misericórdia, ele foi deixado ali num completo esquecimento burocrático, apodrecendo no escuro enquanto seus companheiros enfrentavam os pelotões de fuzilamento. Meu Deus. O Janusz Lenk resistiu por mais alguns meses, morrendo nas celas no início de 1850. Os registros carcerários contêm uma última nota fria dos guardas. Nos delírios febris finais, alheio a impérios ou guerras, ele chamava incessantemente pelo nome de Serafina, o grande amor polonês dele. É um final devastador por uma vida dedicada a uma causa tão grande. E eu acho que é a nota certa para a gente concluir essa nossa análise profunda. Os arquivos históricos dão as datas, dão as manobras militares e as leis que mudaram governos. Mas histórias como a do Lenk forçam a gente a encarar o custo humano real, íntimo e psicológico que financiou os estados modernos em que a gente vive hoje. É um sacrifício gigantesco que muitas vezes fica invisível. Toda vez que vemos a ideia de independência sendo celebrada, seja na Europa Central, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, existe um alicerce invisível feito de mentes, corações e futuros que foram sacrificados para que essa liberdade pudesse existir. Fica essa reflexão densa para a gente carregar. Até o próximo episódio. Gostou do episódio? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos conteúdos. Até o próximo episódio!